Olá, está no ar o MPTV, um programa do Ministério Público do Maranhão em parceria com a TV Assembleia. No programa de hoje você vai ver, Promotoria Itinerante vai realizar audiência de prestação de contas do encerramento das atividades no bairro do Quatraque. Nas ruas de São Luís, a população pergunta e o MP responde. E ainda, Ministério Público e o EMA fecham parceria para a execução do projeto Café Sustentável. Está no ar o MPTV. O Ministério Público do Maranhão vai realizar no dia 20 de fevereiro, nesta quarta-feira, às 7h30 da noite, a audiência pública de prestação de contas da Promotoria Itinerante no bairro do Quatraque. O atendimento aos moradores foi feito durante 90 dias. Esta foi a 31ª instalação da Promotoria Itinerante em uma comunidade de São Luís, já tendo realizado mais de 4.000 atendimentos desde o ano de 1998. Sobre o assunto, eu converso agora com o titular da Promotoria Itinerante, promotor de Justiça Vicente Paulo Silva Martins. Olá, promotor. Quais foram os resultados apresentados, que vão ser apresentados nesta quarta-feira, da instalação da Promotoria Itinerante no bairro do Quatraque? Essa audiência pública tem esse objetivo de prestar contas, né? Então, dentro das demandas que foram apresentadas, foi priorizada pela comunidade a questão do trânsito, que é um dos principais problemas daquela região. E nesse sentido, a gente tem feito as tratativas com a Secretaria Municipal e os projetos já foram apresentados e algumas medidas já foram implementadas, como algumas faixas já foram pintadas, a sinalização das paradas de ônibus já estão sendo feitas, e os projetos estão sendo implementados, né? Na Joaquim Mochel, com a Avenida 4 da Coab, então estão caminhando nesse sentido, né? Outras medidas ainda serão implementadas, né? Como a questão na área de transporte, nas escolas, a Promotoria da Educação está encaminhando, né? A gente caminhou diretamente através das Promotorias da Educação e assim a gente vai estar no dia 20 fazendo essa prestação de contas, dando a informação desses encaminhamentos, as respostas que os órgãos públicos nos mandaram. No bairro do Quatraque, as principais reclamações giravam basicamente em torno do disciplinamento do trânsito, que parece que era bem conturbado lá na região, né? Exatamente, essa foi a principal demanda e eles têm também outras reivindicações, já tem bastantes equipamentos lá, é um bairro que já tem uma boa estrutura, né? Eles têm, por exemplo, bastante praças em que eles estão reivindicando também melhorias, né? Estamos fazendo as tratativas com o IMPUR, né? E no sentido de que sejam feitos algum tratamento na questão da urbanização, da jardinagem, de podas, né? E também com a Secretaria de Esporte e Lazer, no sentido de equipamentos de esporte para essas áreas, para que possam ser contemplados também. Foi outra reivindicação que foi apresentada durante a audiência de instalação? De instalação lá no final do mês de outubro, né? Quando nós começamos o atendimento. Promotor, há um trâmite para a instalação da promotoria itinerante em um determinado bairro, com a audiência de instalação e a audiência de prestação de contas. Essa audiência de instalação já seria basicamente uma prévia dos atendimentos? Nós fazemos primeiras reuniões preparatórias com as lideranças, né, que são os primeiros contatos, e solicitamos a eles que façam um levantamento das demandas através dos setores que eles representam, as entidades, das demandas coletivas que gostariam que a promotoria levasse até os órgãos responsáveis por esses serviços. E a partir da audiência pública, também coletamos dos moradores em si, né, não só das lideranças, que nós fazemos essa interlocução com os gestores. E a partir da instalação propriamente dita, a unidade móvel permanece, né, sempre de segunda a quinta-feira, nos períodos da manhã, fazendo atendimento direto para a população. E aí vem também, além das questões coletivas, né, que são reforçadas, as questões individuais também, que os moradores levam desde questões de família, questão de vizinhança, relação de consumidor e outras que possam aparecer, em que a gente pode estar fazendo a orientação, o encaminhamento adequado dessas demandas individuais também. Era isso que eu queria lhe perguntar. Nem sempre essas demandas que são apresentadas, que chegam ao ônibus da promotoria itinerante, são demandas coletivas. Nesse caso, a promotoria também tem como auxiliar quando a demanda for individual? É muito frequente esse tipo de situação? Muito frequente. Existe ainda uma demanda muito grande, reprimida nessas comunidades. E muitas vezes falta informação para o cidadão de onde ele pode procurar ajuda para resolver aquele problema.
E às vezes são questões até simples, falta esse encaminhamento, essa orientação. Muitas delas passam por essa orientação pura e simples, né? E outras de um encaminhamento propriamente dito, de contactar com outro órgão, né? E buscar uma intermediação. Então a gente faz esse contato, dá essa orientação e quando requer uma ação judicial também se orienta onde ele pode ter para as questões individuais, né? Através da Defensoria Pública ou de outros órgãos, onde ele pode ter assistência judiciária. No início da entrevista, o senhor mencionou a respeito dos problemas do disciplinamento do trânsito lá no Quatrac, essa questão de ausência de praças, né, e espaços de lazer. Quando a promotoria identifica esses problemas, como é que funciona esse contato com os órgãos públicos? Vamos diretamente ao gestor, né? Nós, na área do Quatrac agora, a gente trabalhou com a Secretaria de Governo sendo interlocutor do Poder Público Municipal. Através dela, chegarmos aos outros gestores, né? Sendo uma demanda, por exemplo, de obras, procuraríamos, concentraríamos na Sengov, a Sengov repassaria para a Semosp no caso, ou para a Semu, ou para qualquer outra promotoria, e na Sengov nós nos reuniríamos para receber já os informes, né, como é que está sendo tratada essa questão, os encaminhamentos que estão sendo dados por esse gestor, né? E é esse agora, estamos colhendo o retorno desses encaminhamentos para levar para a audiência pública. E a nossa interlocução está sendo feita através da Sengov e também diretamente com os gestores responsáveis por cada demanda. Geralmente esse atendimento é feito aos moradores por 90 dias, né, como nós mencionamos anteriormente. Mas 90 dias é muito pouco, às vezes, para resolver problemas mais graves dessa comunidade. Quando chega o período de encerramento das atividades da itinerante num determinado bairro e esse problema não foi resolvido, como é que fica essa situação? A promotoria volta depois ao local ou continua dando prosseguimento? Como é que funciona? Muitas vezes a ação ela vai ser realizada depois da nossa saída. Então, o próprio morador, a própria liderança, ele é o fiscal que vai trazer para a gente o retorno se foi efetivamente cumprido aquilo que foi ajustado ou não, para que a gente possa retornar ao gestor, ao prefeito, se for o caso, cobrando a execução. Se for uma demanda que não se cumpra naquele prazo e a justificativa não for razoável e for necessitar de uma intervenção judicial, porque não se chegou a um acordo, né, na solução negociada, aí se encaminha para aquela promotoria que tiver atribuição específica. Se for, por exemplo, uma demanda da educação, vai para a promotoria da defesa da educação. Se for uma promotoria sobre urbanismo, né, meio ambiente e urbanismo. E assim a gente vai fazendo o encaminhamento através das promotorias especializadas com atribuição naquela matéria específica. Ou seja, encerrou a itinerante aqui, mas não encerrou o trabalho do Ministério Público. Não, no bairro não encerra, a gente tem demandas de 2, 3 anos, né, em que retornam as pessoas e que a gente, depois de algum tempo, consegue efetivar. Porque não foi naquele primeiro momento, o poder público justifica, né, é plausível aquela justificativa, então a gente faz uma nova tratativa, passa para essas lideranças, eles continuam acompanhando e vão nos dando retorno. Eles são nossos fiscais na nossa saída, então essa é uma saída apenas temporária. O trabalho ele vai continuar e a gente tem sempre essa interlocução com os outros, essas comunidades por onde nós já passamos. Eles sempre nos dão esse retorno e a gente sempre reforça isso nas audiências públicas. Estamos saindo, mas o trabalho continua com esse acompanhamento feito principalmente por eles, que são os principais interessados, e o fiscal imediato que está ali próximo do serviço que vai ser executado, né? É praxe, no encerramento dessas atividades, surgir algum tipo de documento, um relatório? Exatamente. Nós fazemos, além da prestação que é feita verbalmente na audiência pública, tão logo se compila as informações, que às vezes, depois da audiência, ainda chegam informações, alguns órgãos que ainda não prestaram informações, e até mesmo que surge ainda outra demanda na audiência pública de encerramento, a gente faz esse encaminhamento, obtido esse retorno, a gente compila no relatório que é encaminhado tanto para aquelas lideranças que trabalharam conosco, para cada gestor sobre aquela demanda específica, e ela é disponibilizada, encaminhada para a administração pública e é disponibilizada também aos órgãos de comunicação para que façam esse acompanhamento, a Câmara Municipal, outros órgãos que possam estar fazendo junto conosco esse acompanhamento de tudo aquilo que foi ajustado e podendo até fazer também cobranças ao poder público naquilo que foi prometido, né, e acordado para a realização de determinado serviço. Promotor, quais são os critérios da ida da itinerante para um determinado bairro ou região de São Luís? A gente sempre procura aquelas comunidades que estão mais desassistidas, né? Porque o objetivo é levar políticas públicas. Sim. Então, o Quatrac foge até um pouco a essa realidade, porque
comparada a outros bairros da periferia de São Luís, tem uma estrutura razoável, né? Mas como havia um pedido, uma insistência muito grande das lideranças para que nós fôssemos para aquela região, atendemos esse pedido. Mas o foco sempre são as comunidades mais desassistidas, mais carentes, onde faltam basicamente a infraestrutura de ruas, não tem escola, não tem acesso aos serviços básicos, transporte é precário. Então a gente prioriza essas comunidades que requerem uma atenção maior do poder público de um modo geral. Foram 31 instalações até o momento, como o senhor mencionou. Então, o Quatraque não foi considerado um dos piores bairros com mais problemas ao longo desse tempo de atuação da itinerante, né? Eu diria que dos atendidos é o que tem melhor estrutura, né? Das 31 regiões já atendidas na cidade. Promotor, encerrada esse trabalho no bairro do Quatraque, qual o próximo passo? Já foi definida uma nova comunidade? Onde é que a itinerante vai atuar? Nós estamos... Pretendemos fazer até o final desse mês a definição, estamos fazendo esse levantamento de qual comunidade vai ser atendida e para que já até o final de março estejamos em outra comunidade, né? Estamos fazendo esse levantamento exatamente dentro desse critério, como agora um período de chuva que agrava muito a situação, então a gente está querendo ir para uma comunidade onde a nossa atuação traga realmente, efetivamente, uma prestação de serviço para melhoramento da qualidade de moradia dessa população. Promotor, então reforce o convite para a comunidade participar dessa audiência de encerramento da promotoria itinerante. Que dia, horário e local? Estaremos realizando a audiência pública de encerramento para Quatraque, comunidades vizinhas, no dia 20, nessa quarta-feira, a partir das 19h30, no Salão Paroquial da Igreja Nossa Senhora de Nazaré, que é bem central, né? Conhecido ali na região, e convidamos a comunidade a participar. Quarta-feira, dia 20, 19h30, Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Promotor de Justiça Vicente Martins, titular da Promotoria Itinerante, muito obrigada pelos esclarecimentos aqui no MPTV. Eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. O que são penas alternativas? É uma alternativa ao cárcere. Então, isso não é destaque só na legislação brasileira. O mundo inteiro, os Estados Unidos, a Europa, sempre adota esse tipo de pena. A pena alternativa é uma alternativa ao cárcere. Então, por exemplo, nosso Código Penal, o artigo 44, quando a pena é inferior a 4 anos e os demais requisitos estão preenchidos, que a lei exige, estão preenchidos, o juiz pode substituir a pena privativa de liberdade por uma pena alternativa, que normalmente é uma pena consistente em restrições de direitos, como prestação de serviço à comunidade, o pagamento de uma multa. Então, essa pena alternativa é uma política criminal que os estados usam para evitar a superlotação dos presídios. No próximo bloco, Ministério Público e o EMA fecham parceria para a execução do projeto Café Sustentável. É um instante só. O Ministério Público do Maranhão e a UEMA fecharam uma parceria para a execução do projeto Café Sustentável. A finalidade do projeto é promover o destino correto para a borra de café associado a resíduos orgânicos. Quem vai nos explicar um pouco mais sobre o projeto é o assessor-chefe da Assessoria Jurídica do Ministério Público do Maranhão, Lucas Duailib. Olá, Lucas. Olá, Dalciane. Seja bem-vindo ao MPTV. Muito obrigado, é um prazer estar aqui e falar de um assunto muito gostoso, muito bom, que é o Café Sustentável, o projeto do Café Sustentável. E é um projeto fruto da parceria com a UEMA, entre outros órgãos, que denomina-se a Ecoliga, né, que foi a união dos órgãos públicos aqui do nosso estado, para promover ações voltadas à sustentabilidade. E a UEMA é nossa parceira nesse projeto, e com o consumo do café é muito grande, tá na mesa de todos os brasileiros. Atrelada à cultura, né? Cultura e uma repartição pública sem um cafezinho, ela perde um pouco a identidade. Então, somos consumidores e o Ministério Público, por meio do programa Integrar, que é um programa que foi criado desde 2016 e cujo objetivo é adotar ações práticas sustentáveis dentro do órgão, buscou-se a parceira, que é a UEMA, através do curso de agronomia, são técnicos, professores capacitados, para a gente dar uma destinação adequada à borra do café, que é um resíduo gerado pelo consumo do café. E nada melhor do que a gente, Ministério Público, né, dentro de suas ações institucionais e políticas, adotar práticas como essa,
que vai servir como um projeto piloto para outras instituições, outros órgãos de interesse que queiram visitar futuramente, uma vez implantada essa unidade, que se chama de unidade de compostagem da borra do café. Então foi mais ou menos assim que surgiu a ideia, né? Exatamente. De montar esse projeto, né? A necessidade, porque, olha só, nós consumimos cerca de 300, só a Procuradoria-Geral de Justiça, cerca de 300 quilos de café por mês. Então você tira aí o resíduo que isso gera, né? Então a gente já vinha adotando algumas práticas de forma amadora. A gente já coletava essa borra, porém agora com o conhecimento técnico, através do curso de agronomia da UEMA, nós vamos conseguir dar uma destinação adequada a esse resíduo que é a borra do café. E a borra do café, ela está sendo muito estudada, né, por pesquisadores, que ela tem várias destinações, né? Já está estudando até para o biocombustível, para cosméticos como sabonete, esfoliantes. Então, por que não nos ajudar digamos assim, a própria borra nos servir a dar uma destinação adequada, que vai ser um adubo natural, que nós vamos usar diretamente nos jardins dos órgãos e vamos também produzir mudas através dessa substância, que é o composto. Vamos produzir mudas que vamos poder utilizar dentro do órgão e também fazer doações a entidades filantrópicas. Na prática, como é que vai ser desenvolvido o projeto? Muito bem. O projeto ele foi apresentado recentemente para a administração superior, que teve total aprovação. A partir daí a partir do dia 19 foi montado um cronograma e vamos iniciar com capacitações. Sim. Né? Então a primeira está marcada ao dia 19 de março, onde vai ser dada a abertura oficial, onde todos os membros, servidores, terceirizados, estagiários vão ter conhecimento desse projeto dentro do nosso órgão. A partir daí vai se mostrar como funciona o projeto, vai ter a palestra de educação ambiental e sensibilizar os servidores, todos os membros que podem e devem fazer o uso da borra também em suas casas, né? Então são métodos que a gente vai ensinar que a pessoa pode praticar isso dentro da sua casa. E qualquer pessoa pode participar, no caso lá do MP, né? Do MP está aberto, todos os interessados vão ter a oportunidade de participar. A gente quer agregar o máximo de pessoas possível, porque é um projeto bonito, é um projeto que agrega conhecimento e que você pode trazer isso para dentro da sua casa. Aplicar isso na sua... Geralmente hoje em casa você tem uma plantinha, tem uma horta, você mora em casa, tem um jardim. Então por que jogar a borra do café fora, né? Vamos dar uma destinação adequada. Hoje a gente sabe que brasileiro, em termos de lixo orgânico, em 2015 eu fui fazer uma pesquisa, o Ministério do Meio Ambiente informou que tem uma fonte de que o brasileiro destinou cerca de 33 milhões de toneladas de lixo orgânico, né? Então você tira uma ideia, isso dá uma média de 88 mil toneladas por dia de lixo, né? Então nós somos responsáveis por manter um meio ambiente equilibrado ecologicamente, né? Pensando nas presentes e nas futuras gerações, como determina o próprio texto constitucional da Constituição Federal. Então, nós, cidadãos, somos responsáveis por isso, certo? Então, esse projeto vai ser dividido em etapas? Exatamente. São de março a junho, Sim. Certo? É o cronograma que foi estabelecido. Vamos iniciar com as captações, vamos ter oficinas práticas, Sim. Né? Vamos também ter mini cursos como hortas verticais, com a questão das mudas, que vai ser tanto as mudas ornamentais, medicinais e hortaliças, nós vamos trabalhar. E fora isso, vamos implantar a unidade de compostagem e vai ter o acompanhamento da equipe da UEMA. A equipe da UEMA, uma equipe muito bem preparada. Aqui falo em nome da professora Ariadne, que é a coordenadora responsável pelo projeto. É referência no nosso estado, no curso de agronomia, no âmbito nacional, é doutora em agronomia. Então nós estamos com uma equipe bem preparada e acreditamos que será um projeto de uma envergadura que vai nos, com certeza, exigir uma visita, questionamentos, outras escolas, vamos ter outros órgãos, pessoas interessadas, vão querer conhecer, vai servir como uma vitrine, na verdade, né? E isso vai agregar muito ao Ministério Público. Como você mencionou no início da entrevista, o projeto Café Sustentável faz parte do projeto Integrar. Quais são as outras ações do Integrar que estão em vigor? Pois bem, falando
do projeto Integrar, são várias ações. A gente teria até que fazer de repente uma outra entrevista, porque o Ministério Público hoje ele vem sendo reconhecido nacionalmente, né? Nós aderimos à A3P, que é a Agenda Ambiental da Administração Pública, sim, que é do Ministério do Meio Ambiente. E ano passado tivemos a felicidade de ser premiado, né, em segundo lugar, concorrendo com órgãos nacionais, foi bastante concorrido, no quesito de inovação na gestão pública, e cujo o tema foi a qualidade de vida no ambiente do trabalho. Então, nosso programa, ele realmente é um programa que é referência hoje no Maranhão e posso dizer, inclusive, no Brasil, com diversas ações voltadas à sustentabilidade, à qualidade de vida no ambiente do trabalho. Fazemos licitações sustentáveis, destinação adequada dos resíduos, são vários eixos que temos, sim, como objetivo. E só para citar aqui algumas ações principais, o Ministério Público hoje tem um coral, que se chama Coral Vozes do MP, também fruto do programa Entregar. Temos mãos de fada, que são servidores da casa, que executam artesanato, aproveitam os materiais recicláveis e a gente faz exposições semanalmente. Temos as feirinhas de nutrição com produtos orgânicos que são oferecidos aos servidores. E orientações mesmo, né, para essa sustentabilidade, como, por exemplo, o abandono total do uso do copo descartável, cada um com sua canequinha. Adotamos o uso da caneca, isso foi uma campanha logo de início do nosso programa, ou seja, o copo plástico, hoje a gente tanto vê aí que faz um mal muito grande ao meio ambiente, porque sua decomposição é muito longa, então a gente aboliu praticamente o uso do copo plástico, está restrito aos visitantes. Enfim, foram várias ações, inclusive o nosso Procurador-Geral de Justiça, o doutor Gonzaga, baixou logo um ato que chama Pacote de Medidas. E essas ações todas foram regulamentadas para que serem seguidas por todos os membros e servidores do Ministério Público. Isso passou a ser regulamentado. Enfim, foram cerca de 10, 15 ações que impactaram logo de imediato. E atrelado à preservação ambiental, nós tivemos um ganho na economia. Hoje nós estamos passando por uma crise, todo mundo sabe, o orçamento está cada vez menor. Então é muito bom quando a gente consegue conciliar o ganho ambiental e o ganho econômico, né? A exemplo do copo descartável, uma vez que a gente não deixa de comprar, de consumir o copo descartável, a gente faz um bem para o meio ambiente e ao mesmo tempo a gente faz uma economia muito grande. Então a gente tem dados, a gente está acompanhando isso, a gente acompanha mês a mês o consumo e a gente está percebendo a redução drástica e a economia que o órgão está tendo com isso. Então o lançamento do projeto Café Sustentável ficou para março, né? Reforçando. Para março, dia 19, todos estão convidados, membros, servidores, terceirizados, estagiários. E uma vez implantado, quem da sociedade maranhense tiver interesse de conhecer o projeto, pode se sentir à vontade. A Comissão de Gestão Ambiental do Ministério Público, presidida por Dr. Marco Guerreiro, que é o Procurador de Justiça, vai ser muito bem recebido por todos nós. A gente tem prazer de receber as pessoas, de demonstrar de como funcionou, como foi implantado. Então, fiquem à vontade, é um prazer. E é muita satisfação estar aqui falando um projeto que já nasceu com cara de sucesso. Obrigada. Lucas Duailib, assessor-chefe da Assessoria Jurídica do Ministério Público do Maranhão, obrigada pela participação aqui no MPTV. É um prazer, estamos sempre à disposição. Como é que eu posso perceber que uma estrutura de uma escola está precária? Toda escola ela tem que abrigar as crianças com segurança, de forma que não coloque em risco a sua integridade física. Então, além da construção, outros aspectos também devem ser considerados, como, por exemplo, a rede elétrica. E, nesse caso, órgãos técnicos é que devem fazer uma análise, como engenheiros ou corpos de bombeiros. Mas é possível, dona Fânia, entretanto, que qualquer cidadão, quando olha uma escola, de pronto já observe que ela não tem condições de abrigar alunos, ou porque ela está com rachaduras, por exemplo, pode ser uma escola de taipa ou escola sem banheiros dentro do prédio. E nesses casos, o cidadão ele pode denunciar as autoridades, como secretários de educação ou ao Ministério Público, pode ser com o promotor da sua cidade ou através da nossa ouvidoria, ou também através do nosso aplicativo MP Cidadão. E é importante
importante, inclusive, que os pais estejam presentes mais na escola, para que possam acompanhar a vida escolar do seu filho e acompanhar, inclusive, esses casos de uma estrutura física que pode comprometer a integridade física e a segurança das crianças. Você assistiu ao MPTV e pode ficar à vontade para participar do nosso programa com críticas e sugestões. O nosso WhatsApp é 991 14 6529. Fique ligado, todas as segundas-feiras, às 7h30 da noite, com reapresentação aos domingos, 1 da tarde. Até o próximo programa.